Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Teomídia Cast. Hoje, mais uma vez, temos um convidado especial, tratando de temas relevantes para a igreja e podemos, assim, ter esse tempo especial nosso, ao vivo, contando com sua presença e podendo, assim, edificar a igreja. E hoje temos conosco o reverendo Dario, ele que é um amigo já há um bom tempo, Graças professor, temos caminhado juntos aí lá no Jumper, eu como aluno, ele como professor, e é um privilégio tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Alegria, Ronaldo, estar com vocês, é uma alegria poder participar desse projeto, poder de alguma forma contribuir, né? Passar esse tempo, né? E mais do que aluno e professora, né? Amigos, né? Pessoas que têm caminhado junto aí. Verdade. Deus tem nos dado a oportunidade de fazer bastante coisa juntas e é um prazer estar mais uma vez contigo. É verdade, é verdade. Tenho essa alegria, né, de poder não apenas chamar professores de professor, mas também de amigos. Eu me recordo ainda enquanto seminarista lá no JMC, já há bastante tempo, mais de 10 anos, na verdade aproximadamente uns 15 anos essa história, estávamos comendo uma pizza e com o reverendo Tarcísio, não sei se o reverendo Felipe Fontes também estava nesta vez. E enquanto conversávamos, falávamos sobre pregação. E eu sei que essa é uma área que você gosta bastante, Sim. que é uma área que você tem labutado tanto academicamente, quanto também como ministério, né? E falávamos um pouquinho dos desafios do seminarista de achar aquele quadrado perfeito para alcançar ali a satisfação dos professores, considerando o desafio que é pregar, né, no seminário. Para aqueles que não sabem, né, nós no seminário, quando seminarista, nós temos o desafio de pregar para os nossos colegas, mas também para os nossos professores e sermos avaliados em áreas distintas por professores distintos, criticados nessa área e algumas vezes até, eu ouso dizer, que os professores não concordam muito bem o que eles queriam naquele sermão. É verdade. Cada um está procurando a sua própria área, o seu próprio olhar. E o pobre do aluno tem que tentar agradar todo mundo. Então, eu sempre recomendo, agrade a Deus e pregue a palavra. A nota é uma consequência. Né? Sendo aprovado, está tudo muito bem, né? Tá ótimo, já frutificou o suficiente. É né? Verdade. Então, me lembro dessa conversa, eu mais, assim, chateado, né, com os desafios de fazer isso no seminário, mas faz parte, né? Sim. E sendo consolado por você, pelo Tarcísio, dizendo assim, rapaz, é isso aí, você vai ter que aprender a fazer esse quadrado, depois você faz do seu jeito, mas agora... Agora atende os requisitos, né? É parte da formação, né? E é uma parte da experiência também, né? Uma vez que a vida ministerial, ela é cheia desses desafios, né? Sim. Tantas cobranças, tantas pressões, tantos interesses diferentes, né? E se você tentar agradar todo mundo, você vai ter um problema sério. Na igreja nós temos públicos diferentes, né, expectativas diferentes de sermão. Tem alguém que ama porque você está fazendo uma exposição mais minuciosa. Vai ter alguém que vai dizer, mas parece que nunca vai acabar esse livro. Então, quer dizer, são perspectivas diferentes e se a sua motivação for somente agradar os homens, você vai ter problema com isso, né? Com certeza. Então, e a pregação não é para esse objetivo, né? A pregação, ela serve à igreja não para agradar a igreja, mas para agradar ao Senhor, né? E falando nisso, inclusive, eu sempre gosto muito de começar a nossa conversa caminhando pelo começo da história. Que você pudesse nos dizer um pouquinho da sua trajetória, primeiro, enquanto cristão, né? Como foi que veio a conhecer o Senhor Jesus Cristo, submetendo-se ao seu senhorio, e depois falar um pouquinho aí também de como que chegou ao seminário, como foi essa jornada. Do começo é longo, hein? Ainda bem que a gente tem tempo por aqui, né? É verdade. Mas eu nasci numa família recém-chamada ao Evangelho, meu pai e minha mãe haviam recebido a Cristo algum tempo antes de se casarem. Minha mãe, por exemplo, ela batizou-se e fez a profissão de fé 15 dias após o seu casamento. Então, estava bem recente na fé ainda, né? Eu nasci logo depois num lar que estava dando os primeiros passos na fé cristã. Na época, na Zona Leste, hoje a Igreja Presbiteriana do Jardim, Verônia. Mas logo meu pai mudou-se para a Zona Norte de São Paulo, ali na região de Vila Maria.
Então, eu cresci na igreja presbiteriana do Centenário, Vila Maria Alta. Ok. Então, lá foi a minha formação cristã, meus primeiros professores, meus primeiros pastores. Nós mudamos para Guarulhos, mas meu pai já era presbítero e continuamos ali. Mesmo morando em Guarulhos, ia lá para Centenário. E ali, trabalhando no trabalho infantil, desenvolvendo alguns dons, alguns talentos, né? Deus nos dando algumas oportunidades, nós fomos nos aproximando da palavra, do evangelho, da liderança cristã. Quando eu cheguei na minha adolescência, quando de fato nós fomos chamados pessoalmente ao evangelho, né? E ali o desafio era alguém com um talento, alguém com bastante atividades dentro da igreja, mas que ainda não servia ao Senhor de coração, né? Hoje mesmo, numa aula, eu estava comentando um pouco sobre isso, né? Era a época dos apelos, então a gente ia à frente toda semana, queria, né, agradar a Cristo e nada de mudar de vida, nada de transformar, até o dia que a gente se colocou de fato, né, aos pés do Senhor e pediu que Ele fizesse a transformação. Eu tinha 13 anos de idade naquela época. Ok. E ali foi o meu primeiro chamado para o ministério, né? Porque... Foi muito próximo, assim, o sentimento de crer no Senhor Jesus e Isso. também trabalhar nessa área, né? Isso, porque a lógica é essa, Ronaldo. Sem ser crente, a gente já trabalhava bastante. Agora que a gente virou crente... Agora, meu amigo, ninguém segura. Mas era uma época também, né, da formação. A gente tinha alguns planos em termos de estudos, de desenvolvimento pessoal, queria fazer engenharia. Então, a gente resistia um pouquinho a este chamado. Até que, numa conferência missionária da qual a gente participava, alguém chamou a minha atenção e disse: os seus dons e talentos estão a serviço de quem? Né? De você mesmo ou do Senhor? E aí não teve jeito, né? Meu pai me convenceu a terminar, pelo menos, né, o 2º grau, para ter ali a formação técnica completa, né? Mas aí não fui para a faculdade, fui para o seminário, aqui no JMC também, isso em 93, né? Já faz bastante tempo, né? Na época o curso era de 6 anos, já havia começado o curso diurno, né? Mas ainda estava... Foi bem no ano que começou, não tinha muita informação, quem seriam os professores. Depois eu soube que teve professores, Primeiro, né? o curso, então, era à noite. Era à noite. O JMC, já desde o começo, era um curso noturno para pessoas que tinham, né, que trabalhavam... Vida secular, sem trabalho, né? Eu tinha o apoio da minha família, tinha apoio do meu pai, trabalhava com ele na empresa dele, então eu tinha disponibilidade de estudar de dia, mas eu era muito jovem, certo? E o curso da noite já era bem consolidado, né? Reverendo João Alves, Reverendo Sebastião Arruda, Reverendo Hermisten. Então, a gente entrou para fazer, né, o melhor curso possível. Depois eu soube que nós teríamos Heber Campos, Augusto Nicodemos, que né? foi bem o ano que eles estavam voltando, né, do doutorado. Né? Então, eu podia aprender um pouquinho com eles, eu tinha disponibilidade de tempo, assisti, inclusive, algumas aulas, né? Mas o meu Duplicava as aulas. Olha né? só. Tive esse privilégio, né? Então, fez 12 anos, né? É verdade. E aí, nesse aspecto, né, a gente acabou ganhando um certo conhecimento também, né? Por conta de professores muito qualificados, esse tempo de estudo que nós tínhamos, tempo de biblioteca. Então, isso trouxe para a gente um certo conhecimento que, alguns anos depois de ter saído do seminário, nós fomos convidados a retornar, né? Foi um período de transição, em que alguns professores não podiam dar aula. Teve ali uma mudança na administração do seminário e pela questão da lei, aquela questão de vínculo empregatício, né? Então, alguns professores não puderam mais dar aula e alguns alunos que tinham, de alguma forma, participado mais ativamente, né? Foram chamados, né? Que é, inclusive, a geração que está hoje dando aula no seminário, né? A maior parte dos professores atuais são alunos daquele período, né? Que foram aproximados assim, né? Daí eu comecei a minha jornada no seminário. A minha intenção maior era a igreja. Foi lançado na docência de forma assim muito rápida. Então. Isso, exatamente, para suprir uma falta, né? Mas já estava como ministro da palavra, já era pastor? Isso, era pastor na igreja de Vila Maria Baixa, Rua da Gávea, onde hoje eu novamente sou pastor.
Ah, então é a primeira igreja que você serviu como pastor. Isso, exatamente. Recém-ordenado. Quantos anos ali? Eu fiquei 5 anos ali naquele primeiro, Mas você tinha primeiro quantos movimento. anos? Eu fui ordenado com 24 anos. 24 anos, isso. Ok, muito né? novo, né? Novo. Mas né? já casado. Já casado. Casei-me com 21 para 22, né? Estava no meio do seminário ainda, isso. Aí, nesse período, nasceram meus 2 filhos, né? Nesse período que estava em Vila Maria. E logo depois que eu saí de Vila Maria, eu fui para Casa Verde. Ok. E ali na Casa Verde é que eu fui chamado para dar algumas aulas no seminário. Então, eu dividi o meu tempo com o seminário. Já estava fazendo, né? Aí também fiz o meu mestrado no Andrew Jumper naquele período. Então já... Que era no JMC ou não? Porque teve um período que foi no JMC. Foi no JMC. Quando eu estudava, era no JMC ainda. Quando eu era seminarista. Certo. Quando eu fiz o Andrew Jumper, não. Já estávamos lá no Mackenzie, justamente essa transição. Foi exatamente esse momento. Foi esse momento que teve essa transição. Né? E ali, então, eu tive minha formação em Antigo Testamento, mas a minha preocupação era pregação. Era preparar-me para pregar, e a gente entendia que a hermenêutica, os estudos bíblicos eram essenciais para um expositor da palavra. Sim. Então, a intenção não era dar aulas, mas acabou também somando as duas coisas. Sim. E a partir daí, a gente tem estado no seminário desde então. 2004 foi que eu cheguei. Então, já batemos aí mais de 20 anos no seminário. Né? Mas esse período na Casa Verde, você ficou quantos anos lá? 8 anos. 8 anos. Então, 5 anos na Vila Maria como auxiliar, depois 8 anos na igreja de Casa Verde. No 8º ano, eu teve algumas intercorrências aí, vamos encurtar a história, né? Sim, claro. Mas houve a necessidade de um professor de Bíblia no Mackenzie. Ok. E o reverendo Augustus sabia que eu estava terminando ali o meu mestrado em Ciências da Religião. Né? Então, ele me chamou para cobrir essas aulas no Mackenzie. E estava uma época para melhorar essa questão bíblica, trazer mais para a fé ortodoxa. Sim, né? Alguém que tivesse uma firmeza doutrinária. Né? Perfeito. E eu acabei assumindo todas as aulas de Bíblia de Antigo e Novo Testamento naquela época. Abriu a Bíblia, era Dario que estava ali. Estava ali, né? Exatamente. E aí, com isso, eu não pude mais continuar pastoreando a igreja de Casa Verde, porque eu dava aula praticamente todas as noites, já dava algumas aulas no seminário. Então, foi quando eu me afastei um pouquinho do pastorado, me dediquei, né, à docência. Fiz ali, então, o meu doutorado, continuei os meus estudos agora nessa época que focado. Você foi para o doutorado também. Isso, porque aí, a contragosto, né, a gente nunca quer deixar a igreja, mas era uma necessidade, um serviço, não tinha né? muito o que fazer mais. Então, a gente se dedicou, de fato. Ajudei alguns pastores nesse período, fiquei um período no centenário, de volta à minha igreja de origem, né? Fui para Vila Maria acompanhando o pastor que mudou-se para lá. E em 2015, eu passei a dar aulas no Andrew Jumper. Ok. Então, um Tarcísio que estava responsável pela área de pregação, sabendo esse meu histórico, né, tanto de hermenêutica quanto de pregação, me chamou para a área de pregação para trabalhar no Andrew Jumper. E aí, então, somamos mais esta atividade, né, na nossa carreira. Né? E em 2021, eu estava ali em Vila Maria, o pastor teve que sair, e aí surgiu a necessidade de ajudar na transição pastoral. Ficaria 2 anos para a igreja ter o tempo de se reorganizar, né? E era período da pandemia, bastante coisa acontecendo ainda, né? Então, nós montamos ali uma equipe para suprir essa transição e Deus abençoou a transição. Que estamos até hoje lá, certo? Transicionando, né? Então, já nesse retorno já são 5 anos, estamos completando 5 anos e fui eleito agora para mais 5. Então, já ficamos, né? Já estamos, né? E temos 2 pastores auxiliares que me ajudam, né, a cuidar da igreja. E graças a Deus temos assim servido
ao Que Senhor. bênção, que bênção. É realmente um histórico que a gente vê a providência do Senhor, né? É como o Senhor vai conduzindo os passos, demonstrando os caminhos, as portas vão se abrindo, outras fechando. Isso porque o Senhor vai fazendo sua vontade, né? É verdade. E uma coisa que eu fico me perguntando é como foi para você a aproximação com os idiomas antigos, né? Para aqueles que, né, não conhecem bem a sua área de docência, além da área da pregação, você caminhou também para a área do conhecimento do texto antigo e especialmente do hebraico. Foi meu professor, inclusive, né? De aramaico, inclusive. Sim. E lá na USP, inclusive, chegou a fazer a sua especialidade dentro desse contexto, né? Do contexto cultural Mais judaico, ou não é menos. isso? Mais ou menos. No doutorado a gente teve que fazer uma adaptação. Porque não dava para fazer do jeito que queria, né? É verdade, né? Mas assim, a aproximação com o texto grego e hebraico veio mesmo da primeira formação no seminário, né? Então, o reverendo João Alves e reverendo Sebastião eram figuras, né, de muito impacto, né, na nossa vida, né? Então, muito exigentes, né? Mas também traziam muita inspiração em relação ao texto, né? Sim. O hebraico, meus primeiros professores não foram lá, né? Assim, muito eficazes na parte da língua. Então, parte dos meus estudos no Andrew Jumper, e por isso o hebraico, foi para recuperar um pouquinho de perda que eu senti da minha formação no Antigo Testamento. A gente gostava... No caso, então, no Jumper, quem estava na matéria de Antigo Testamento era o reverendo Mauro. Mauro, isso. Reverendo Mauro... Mauro, basicamente, o reverendo Mauro e Tarcísio ainda dava algumas aulas ali, né? Então, naquela foi aos pés deles que você foi mais desenvolvendo o seu apreço, né? Pela língua hebraica, né? Então, nós entramos para cobrir esse aspecto. Tinha o interesse, né, de trabalhar, né, o texto para pregação. Então, nós trabalhávamos isso no nosso dia a dia, né? E os estudos vinham para complementar isso e depois se tornou obrigação ensinar. Sim, quando você tem que ensinar... Tem que aprender. Tem que aprender. Então, a partir daí, a gente ficou mais próximo, né? Sim. No doutorado, eu tinha essa ideia de fazer o doutorado em estudos judaicos, né? No entanto, a professora que trabalha com essa área, né, de Antigo Testamento estava adoecida, né, e em licença naquela época e não podia receber alunos de doutorado. Havia um outro professor, que era inclusive professor de aramaico, né? E ele também poderia, mas ele precisaria formar um mestre primeiro para depois poder assumir doutorado. Então, no departamento de estudos judaicos não havia professor habilitado. Então, eu fui mexendo para um lado, procurando o outro, Deus foi abrindo portas e fechando, né? E eu acabei encontrando um professor judeu que estava ali no departamento, mas ele estava num departamento diferente, o departamento de linguística. E aí ele topou fazer meu trabalho. A ideia era trabalhar com os livros históricos, Samuel e Atos, né? Topou trabalhar, tal, mas aí novamente aquelas coisas, o credenciamento dele estava desatualizado, era um professor já aposentado da USP e ele não estava com paciência de fazer toda a burocracia, né? Aposentado, né? Aposentado, né? Não, mudou muito, tem muitas coisas, tal. E aí eu encontrei, né? Já estava ali, já tinha estudado, já tinha me preparado para a área de semiótica, né? E aí encontrei uma professora que trabalhava um pouquinho com essa ideia de religião, de alguma coisa assim relacionada à ciência da religião na Idade Média. E então fiz com ela, fiz o projeto para os dois, mas aí eu percebi que explicar quem é Saul, quem é Davi, seria muito difícil. Então eu acabei optando por ficar apenas com Lucas e Atos. Então eu fiz o meu doutorado a partir do Evangelho e de Atos, né? Mostrando como um livro histórico, né? Um livro de narrativa histórica, ele tem um impacto didático e teológico, né? De ensino como palavra de Deus, né? Então, a ideia era que o texto bíblico
muitas vezes ele é tido como um texto extraordinário, né? Extraterrestre, né? Sim, certo? sim. Vindo do Quase que céu, místico, né? né? Místico, Aham. né? Mas um livro histórico é história, Sim. né? E como então que um texto que conta a história de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né? Ele é reconhecido na sua autoridade divina, Aham. reconhecido na sua autoridade espiritual. Então foi esse o meu trabalho ali no meu doutorado. Mas isso tem tudo a ver com pregação. Sim, Isso aí exatamente. não conseguiu sair do... Com certeza. Estava no lugar onde você queria mesmo estar, É né? verdade. Porque talvez um dos gêneros mais desafiadores, todo ele tem seu desafio para a gente pregar, mas as narrativas são desafiadoras não tanto pela compreensão do que, pelo menos em termos superficiais, o texto quer dizer, mas muito mais como apresentar isso em termos homiléticos. Exatamente. Portanto, aí a gente pode já caminhar um pouco mais em ver essa sua área da pregação, porque uma verdade interessante é que a Bíblia, em sua grande maioria, é do gênero narrativa. Exato. E se o Senhor nos manda pregar a palavra e ele fez isso por meio de histórias, é porque ele quer que a gente pregue essas histórias. Com certeza. Então, conta pra gente um pouquinho quais são as ferramentas que são relevantes para a gente poder ler uma história, mas não apenas como história, também como história, mas também nesse aspecto, como a gente diria tecnicamente, querigmático, né? Sim. Homilético, de pregação, de proclamação. Vamos juntar um pouquinho de teologia com semiótica, porque a gente vai mais direto ao ponto, né? Nós somos criados seres temporais. Nós somos criados para ter memórias ou lembranças, né? Okay. E nós construímos a nossa identidade a partir de narrativas como essa, né? Da minha jornada pessoal, Sim, né? sim. Então, nós temos valores, nós temos princípios, é verdade, mas são as ações e são os eventos que revelam quem nós somos. Né? Então, quando Deus ele se comunica conosco, ele o faz usando essa estrutura que ele mesmo deixou ali preparado para nós recebermos. Né? Então, nós identificamos a pessoalidade, né? E nas nossas relações. Sim. E também agora em Deus. Né? Então, a Bíblia ela vai nos contar a ação de uma pessoa que tem a sua atuação na vida de outras pessoas. Né? E a narrativa bíblica coloca-nos, então, dentro dessa estrutura de tempo e espaço, onde a gente reconhece tanto aquilo que é da nossa condição humana. Então, as narrativas bíblicas falam de lutas, de problemas, de dores, de desafios, pecados né, humanos, mas ela coloca e apresenta para nós, né, a ação divina em todas estas coisas. Perfeito. Né? Como aquele que dá origem a todas elas, inicialmente, como aquele que as corrige ao longo do tempo, né? Chama, envia, salva. Né? Então, aquilo que grosseiramente na teologia se falou de intervenção divina, né? Isso. Porque a gente está pegando apenas uma parte da história, né? A história ela começa em Deus, que dá toda a sua base, e Deus se revela pontualmente, né, em atos de salvação. Okay. E aí, nessa questão da salvação, é que nós encontramos o grande trinômio do Evangelho, né? Porque a cosmovisão tem trabalhado com essa ideia, né? A criação, a queda e a redenção. Então, a nossa identidade, a nossa dificuldade e qual é o caminho pelo qual nós conseguimos, nós podemos reencontrar a nossa melhor condição. Okay. Isso é uma história. Perfeito. E, de uma certa forma, Tarcísio sempre diz isso, todas as histórias são essa história. Né? Sim. E o que a Bíblia faz, né, essa é uma discussão bem interessante, né? Se a Bíblia ela é a estrutura, okay, o elemento que forma a nossa visão de mundo,
Aham. Certo? Então, existe na semiótica a ideia, né, de texto fundante, né, que é aquele que diz qual é a regra do jogo. Certo. No ambiente ocidental, a regra do jogo é a Bíblia. Aham. Certo? Nós fomos criados a partir de um ambiente judaico-cristão. Vocabulário, etc e tal. Certo? Aham. Né? Mas também a Bíblia, ela se apresenta como um elemento formador. Aham, ok. E aí entra os pontos do conflito de narrativas, né? As metanarrativas, marxismo, comunismo, capitalismo, né? Pragmatismo, que seriam visões de mundo rivais do texto bíblico. Sim. Apresentando certa rebelião a essa estrutura fundante. Essa estrutura fundante. Né? Então, mas é lógico que eles não podem se apresentar como elementos fundantes. Não. Certo? Eles não Seria estavam muito lá. ousado, né? Mas eles conseguem, né? Eles conseguem, de alguma forma, entrar em choque com a Bíblia como elemento de metanarrativa. Sim. Né? Ou seja, a construção dessa identidade, né? As perguntas filosóficas, né? De onde vemos, por que estamos aqui, para onde vamos, essas conseguem ser, pelo menos teoricamente, substituídas. Sim, né? sim. Mas a narrativa bíblica, ela nos remete de novo àquela questão inicial da infância, né? Ou seja, aquilo que nós aprendemos de base, ele acaba sendo mais forte e mais permanente de qualquer construção que a gente possa fazer na sequência. Ok. E aí, as grandes discussões, e você está mais próximo disso do que eu, né? As discussões da apologética, né? Sim. Ou seja, sim. né, de que, né, nós estamos, né, identificando, né, aquilo que nós já sabemos, né? Sim. Aquilo que já se estabeleceu, pressuposicionalismo, né? Sim. Ou nós estamos sendo, né, impactados Sim. pelas evidências, pelos fatos, né? E eu acho que um pouco dos que dois... que direciona no final das contas, né? Sim, sim. Acho que uma coisa interessante nesse processo de perceber como que as histórias formam, né? É também perceber que cada época tem histórias diferentes sendo contadas, vamos dizer assim, como você falou, histórias antagônicas sendo contadas, mas a história da revelação é sempre a mesma. Então, o nosso tema maior que a gente falou ser evangelização no século XXI é evangelização em todos os séculos. Sim. A do século XXI vai compreender um período histórico que nós estamos inseridos, né? Com desafios muito próprios dessa época, mas a pregação, no final das contas, ela vai ser muito parecida. Sim. Então, ao longo dos séculos, a igreja tem pregado a Cristo da mesma, muito entre aspas aqui, maneira. Porque é o mesmo Cristo, não é isso? Sim, sim. E é interessante, eu acho que o século XXI traz um desafio diferente, né? Porque nós, como sociedade, não acreditamos muito mais em histórias. Okay. Eu acho que o grande desafio, né, que nós temos, né, é que chegamos a um ponto, né, que alguns falam aí de pós-verdade e relativismo e coisas assim, onde o grande desafio é estabelecer que há uma história. Então, o desafio... Né, mas eu trago isso, Ronaldo, lembrando do desafio mesmo dos nossos pais, sejam eles lá no Antigo ou no Novo Testamento. Né? Eu tenho o único e verdadeiro Deus. Sim. E eu tenho um panteão de divindades, né, que se apresentam como os cuidadores... Que vão solucionar os seus problemas. Do povo, né? Nós não temos mais esse panteão de divindades, mas com eu esse creio nome, né? Não com esse nome, né? Mas nós temos um panteão de narrativas, né? Sim. E aí cada um faz a sua, né? Cada um monta, né, a sua própria moralidade, cada um monta a sua própria honestidade, a sua própria justiça, a sua própria visão, né, de mundo, inclusive dentro da igreja, né? Eu acredito que Deus é assim, eu acredito que Deus... Né? Onde o que eu acredito se torna determinante ao invés daquilo que foi revelado. E aí, então, o desafio que você coloca, né? O que a Bíblia é?
É a revelação de Deus. Sim. Né? Então, diferente de qualquer outra coisa que se apresenta, nós estamos sempre confrontando o homem com aquilo que Deus disse. Né? E a pregação precisa, especialmente, né? E na teologia da pregação, precisa que ela seja Deus falando. Né? Né? E falando com este lastro. Porque não adianta eu ter, né, no século XXI, um Deus que fala em sonho, ou um Deus que fala do céu, porque isso as religiões estão, de alguma forma, emulando. Sim. Né? Eu gosto muito de lembrar, né, a afirmação lá de Apocalipse, né, de que o falso profeta vai fazer a imagem, né, da besta falar, né, e vai fazer descer fogo do céu, né? Então, sinais que ele vai apresentar, né? Então, o que vai preservar, né, o povo de Deus no último tempo, e nós, né, já sempre vivemos alguma coisa né? assim, né? Certo? Sim. É a sua fidelidade à palavra, a verdade revelada. E, portanto, a pregação da verdade é essa bússola, né? Exatamente. Pela qual a igreja se mantém em pé ou cai, usando aí a história de Lutero, falando da justificação pela fé. Sim. E, portanto, dá para a gente dizer, sem dúvida alguma, que enquanto ministério pastoral, o carro-chefe é sempre a pregação. Sim. É sempre esse ensino que deve o pastor dedicar-se para ali poder apresentar à igreja o caminho, né? A verdade, como ela está sendo apresentada, como ela é revelada nas Escrituras. E essa fidelidade da pregação, ela tem duas coisas que eu queria que você comentasse. Tem tanto o fato de ser fiel ao que o texto diz, mas também, e esse talvez seja um grande desafio para os nossos pregadores, ser fiel aos nossos ouvintes, que é o trabalho da tradução, né? Fala um pouquinho pra gente desse desafio do pregador. Sim. A Bíblia coloca, né, usa várias figuras que nos remetem a isso. Né? Ela fala de um dispenseiro, de um ministro, ele fala de um embaixador. Né? Sim. A formação de Israel, e o Antigo Testamento nos ajuda nisso porque ele coloca as regras, né? Veio a mim a palavra do Senhor e disse, vai até tal pessoa e diz. Então, há sempre esses dois polos na profecia, na proclamação da palavra, né? Sim. O Deus que fala e o Deus que fala para alguém. Que ele não fala aleatoriamente, não fala assim, né? Abertamente no sentido, né? Sem direção. Né? Então, esta fidelidade, né, de o que é que Deus disse e o que é que Deus disse para esta pessoa precisa ser a preocupação do pregador, a fidelidade do pregador. Porque, como eu coloquei lá no começo, né, a Bíblia fala de que uma pessoa está se relacionando com uma outra pessoa. Sim. Então, nós não estamos apenas falando de um elemento intelectual, de um convencimento filosófico, moral. Nós estamos falando de um relacionamento. E nós estamos apresentando Cristo às pessoas, e nesse aspecto eu tenho que ser fiel, porque eu tenho que apresentar o Cristo verdadeiro, né? O único e verdadeiro Deus, né? Não posso iludir ou enganar, né? Em relação a isto. Mas eu preciso também, e Paulo fala, né? Apresentar todo o homem a Cristo. Perfeito. E nesse movimento eu preciso também conhecer bem a quem eu estou falando, uma vez que a gente não tem mais esse vai lá e fala tal coisa, né? Agora a gente tem a revelação completa. Então, agora, daquilo que Deus revelou, eu preciso do direcionamento, do discernimento do Espírito Santo para também ser fiel àquela pessoa e entender qual é a sua necessidade espiritual que as Escrituras estão procurando suprir. Né? Então, qual é a dor que ele sente e que o Evangelho vem trazer alívio?
quais são os seus pecados, que o Evangelho vem trazer correção e santificação, né? Quais são os propósitos que Deus tinha para ele e que por conta do seu pecado ele se afastou, mas agora reconciliado com Deus ele precisa cumprir, né? E isto é dentro desse princípio de cada um, né? A cada um foi dado, né, o Espírito, né? A cada um foi dado dons, a cada parte coopera conforme dons, talentos, capacidades que o Senhor concedeu. E isso não pode ficar à mercê da nossa invenção. Né? Então, assim como a gente não pode inventar um Deus, a gente também não pode inventar um crente, certo? Sim. A igreja é a obra de Deus, é a obra de Cristo. É Ele quem está estabelecendo a sua noiva. O pregador precisa ser um arauto, ele precisa ser alguém que está cumprindo uma tarefa de cuidado com seus irmãos. Daí a importância do trabalho pastoral envolver também conhecer as pessoas que estão ali, né? As pessoas que estão ouvindo, quem está aos domingos atento a ouvir a voz do Senhor e podendo aplicar. Eu acho que esse é um ponto que é muito desafiador, né? A aplicação da palavra no contexto dos nossos ouvintes. Eu lembro do reverendo Vadislau Martins Gomes, que ele gosta de usar também a palavra implementação, né? Além da aplicação, como se a implementação ela trouxesse aspectos ainda mais práticos, mais tentar descer o máximo que você puder. Ele usa a ilustração de que que há uma diferença entre você ensinar alguém a nadar por correspondência e entrando na piscina, né? Sim. Então são coisas bem diferentes. Sim. E isso é uma coisa que o pregador tem como desafio também, né? Trazer isso para o contexto dos seus ouvintes e aplicar aquele texto. Como é que você tem trabalhado isso, tanto no seu ministério quanto na sala de aula enquanto professor de pregação? Sim. Nós temos alguma coisa que eu chamo que é esse aspecto fundamental, ou seja, todos nós temos uma carência ou temos um desafio espiritual similar. O homem é o mesmo, né, esse tempo todo. Esse princípio é aquele mesmo do Bryan Chapell, aquela coisa do... Da condição decaída. Isso, a condição Exatamente. decaída, era esse termo. Exatamente. Lembra? Esse princípio está por detrás. Isso. Okay. Tá? Então, a primeira questão, né, a questão que todo homem precisa é do evangelho e da redenção. Então, a aplicação maior, né, é aquela que a gente vai encontrar Jesus frequentemente trazendo, né? Segue-me, né? Creia em mim, né? Vinde a mim. Os imperativos, esses imperativos. Então, são movimentos que a gente chama de fundamentais e são comuns. Mas então, nós passamos a entender, né, nesse convívio com as pessoas, né, que cada uma delas tem demandas, dores e experiências diferentes, né? A multiforme graça, ela se oferece para problemas e para contextos muito diferentes. Sim. Né? Então, quando Paulo fala disso, né, ele diz, né, eu me fiz escravo para escravos, né, me fiz servo, né, senhor, certo? Por quê? Porque ele entende que a demanda do judeu é uma, a demanda do grego é outra, a demanda da mulher é outra, a demanda do homem é outra. Todos precisam de Cristo, mas eles vão conhecer e vão servir a Cristo de modo diferente. Então, o reconhecimento, né, da história que Deus faz, né, de pessoas diferentes. E aí vem uma das coisas que a Bíblia faz pela gente, né, Ronaldo? Nós conhecemos pessoas muito diferentes na Bíblia. Sim. Homens, mulheres, ricos, pobres, reis, soldados, né? Pessoas, né, com histórico impecável e pessoas com um histórico completamente, né, corrompido. Então, eu tenho uma variedade de figuras
que, de alguma forma, refletem a variedade de pessoas com quem eu vou trabalhar hoje, né? E o pregador que tem um bom conhecimento da palavra identificará essas semelhanças, né? E poderá, então, atuar nesse princípio. Os serviços são diferentes também. Certo. E o próprio equipamento dos santos também será. Então, algumas pessoas são chamadas para trabalhar no aconselhamento, outras no evangelismo, outras na educação cristã, outras na liderança. Sim. E o pregador também deverá trazer, né, bases para esse tipo de serviço. Sim. Não dá para fazer tudo. E aí, então, a palavra de Jesus, né? O homem bom do bom tesouro, né, tira coisas boas, né? Então, o que eu tenho é que apresentar essas ferramentas e estimular cada cristão a crescer em Cristo. Ok. Então, nós entendemos que a palavra ela é o centro e o norte, mas também entendemos que, a partir daquilo que for apontado, cada cristão deverá se haver com Deus, buscando direção, orientação, serviço, crescimento, né? A partir, né, da sua própria experiência, da sua própria vivência com Deus, baseada na palavra. E aí é que está aquilo que conecta todas as coisas. Sim. Acho que uma questão que também surge bastante dentro do ministério da palavra, da pregação, do preparo, e você como professor de línguas pode nos ajudar também, o quanto que essas ferramentas, né, das línguas originais, do conhecimento das regras exegéticas e hermenêuticas, elas são necessárias, fundamentais para esse trabalho do pregador. Eu pergunto isso porque a gente tem nos nossos ouvintes uma diversidade de denominações, né? Nem todos são presbiterianos, nós temos pessoas que vêm de contextos que não tem esse grau, né, de exigência. Até já comentamos sobre isso em outros podcasts, de como é que uma pessoa vem a ser, né, um ministro na igreja presbiteriana, mas é importante considerar aí as coisas de fato como elas são, né? Sim. O que você pensa a respeito desse ponto? O que nós temos? Nós temos um princípio de fé e um princípio prático em relação a isso, né? Então, o que a gente coloca em primeiro lugar, né? E como estudante, né, de letras, como estudante de linguística, né, a gente tem entendido que as palavras, elas têm significado, elas têm sentido, elas têm força, elas têm impacto. O modo como nós dizemos, né? Então, quando nós falamos uma frase, a nossa fala, a depender da entonação que nós demos em cada palavra, mudará o seu sentido. Então, quando a gente passa por essa experiência, né, da linguagem humana, a gente logo percebe que a língua que Deus escolheu para se comunicar traz em si algumas características que são importantes, que foram importantes para que ele dissesse o que ele queria dizer. Ok. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve considerar quando falamos de línguas originais. Certo? Ou seja, Deus, ele escolheu se comunicar em hebraico, majoritariamente no Antigo Testamento, e em grego no Novo Testamento. Sim. Essa escolha não é casual. Sim, é providência. É providência, de fato. E o que muda do hebraico para o grego, por exemplo, né? Para dar um exemplo simples, né? Eu sempre brinco, o hebraico é uma língua de uma criança com 2 ou 3 anos de idade. Certo? Um vocabulário curto, as palavras sendo usadas ali meio encaixadas, né? Meio sem uma gramática assim muito, muito rígida. Pensa numa criança de 2, 3 anos falando, é o hebraico, certo? Deus se comunicou assim, tinha propósitos em dar esse tipo de elasticidade. Já o grego é um tipo de língua que você tem
nuances, né? E mudanças em cada uma das palavras, né? Não é só o verbo que é conjugado, mas os próprios substantivos também são conjugados para significar coisas diferentes. Então, existe uma força e eu tenho recursos de comunicação quando eu uso essas coisas. Então, essa é a primeira questão. Ao estudar o grego, ao estudar o hebraico, eu me aproximo desses recursos de comunicação para que eu possa ter uma visão mais clara daquilo que foi dito originalmente. Certo. Aqui eu sempre faço essa ressalva. O tradutor faz isso. Aham. Certo? Esse é o esforço dele, né? Esse é o esforço dele, o trabalho dele, e graças a Deus pelo trabalho do tradutor, certo? Então, quando nós pegamos uma Bíblia na língua portuguesa, nós estamos nos beneficiando desse esforço. Ele foi lá no grego, ele foi lá no hebraico. Então, não, eu não sei grego e hebraico, eu estou perdido. Não, alguém fez isso por você, certo? Sim. Mas você perde um tanto de conhecimento, de acesso, quando você trabalha com uma tradução. Você fica dependendo de escolhas, de entendimentos que o tradutor fez, né? E aí a nossa Confissão de Fé de Westminster, ela estabelece que quando houver controvérsias, certo? Né? Elas devem ser resolvidas lá no texto original. Sim. Então, há muita coisa, de fato, na tradução que em português funciona igual. Né? E graças a Deus por isso, né? Certo? Sim. Ou não funciona igual, né? Porque não é, né? O grego não tem o poder de conversão maior que o português, né? Sim. Então, dependemos do Espírito Santo para compreender de toda forma. Mas a maior parte das coisas, elas terão o mesmo impacto, principalmente naquilo que nós falamos no início, das narrativas de modo geral. Os atos de Deus não vão ter, né, grande alteração pela tradução que você faz. A tradução vai ter ali, numa palavra específica, numa estrutura que se coloca, numa ênfase que se dá. Então, o pregador, e aí chegando na sua questão, como ele tem a responsabilidade de ensinar o mais fielmente aquilo que Deus colocou, quanto mais ele puder considerar estas coisas, mais ele estará seguro para fazer o seu trabalho. Então, ele terá condições de explicar melhor, se ele conhece as línguas. Mas eu não conheço as línguas. O que eu posso fazer? Eu posso usar o trabalho de vários tradutores. E aí eu vou, de alguma forma, entender um pouco do que está em questão quando estamos num determinado texto. Isso já nos ajuda, né, a fazer algumas decisões, algumas escolhas, né? E aí, então, fundamentar as nossas afirmações, as nossas proposições a partir desse conhecimento que a gente adquiriu. Sim. E aí é claro que quanto melhor for essa experiência, né, quanto for melhor esse aprofundamento, mais capaz ele será de apresentar aquele texto, né? Sim. Agora, como professor de pregação, você deve saber e está muito ciente disso, de que temos irmãos que têm esse conhecimento mais aprofundado, exegético, mas muitas vezes não são bons pregadores. O que acontece? O que aconteceu no meio do caminho? Ou pelo menos, deixa eu ser um pouco menos cruel. Não é que não sejam bons pregadores, mas a entrega não é tão boa quanto aquele trabalho primeiro, né? O que acontece? A pregação é um elemento complexo, né? Que envolve, usando ali, né, a retórica clássica, né? Envolve um logos, né? Um conteúdo, né? E uma pessoa que tem habilidade nas línguas, ele tem um bom conteúdo, mas envolve também, né, um elemento de sentimento, né, de patos, de conexão com as pessoas. Então, é importante que haja uma transmissão
adequada disto, né? Calorosa, amorosa, né? E há um aspecto também da própria personalidade, né? Que é o ethos, né? Que é a própria maneira como a pessoa se posta. Certo. Né? Então, a pregação, ela tem um caráter didático. Eu tenho um conteúdo para transmitir. Sim. Ela tem um caráter exortativo, então isso já faz uma boa diferença, né? Sim. Então, eu posso ter uma aula Sim. e eu posso ter uma conversa, né? Uma conversa séria com alguém. Então, a pregação, ela tem um aspecto de exortação que ela precisa trazer, e tem um aspecto convidativo, a gente pode chamar assim, né? Que é atrair as pessoas, né? Então, você fazer conexões, trazer até na oratória, né? O elemento de beleza, o elemento de raciocínio lógico, de argumentação, né? Então, juntar todas estas coisas, de fato, não é um exercício muito simples, certo? Mas eu diria, Ronaldo, que a gente tem que pensar nas coisas pelo valor que elas têm. Certo. Né? E aí eu sempre digo, né, para os meus alunos, né, o que se espera do pregador é que ele seja fiel. Certo. Como você disse, fiel ao texto e fiel ao seu ouvinte. Ele pode falhar na retórica, ele pode ter alguma dificuldade de organização do texto, né? Mas se ele estiver preocupado em transmitir a verdade em amor, eu creio que ele cumprirá bem o seu trabalho como pastor, certo? Alguns vão se destacar, certo? Vão ter, né, ou mais conteúdo, ou uma melhor retórica, né, uma melhor apresentação, ou às vezes até, né, uma empatia, né, uma simpatia melhor, né? Sim. Mas aí Deus usa quem quer e como quer, Sim, né? Então, sim. né? Nem todos são John Piper. Exatamente, né? Paulo tem um jeito, Paulo tem outro, Pedro tem outro. Era assim entre os apóstolos, né? Então Não também não vai ser hoje, diferente hoje. Né? E aí, para uma palavra de consolo para os nossos pregadores, é que ele busque ser fiel. Não é Exatamente. Isso? Ele busca ser fiel. O reverendo Francisco Leonardo, né, que tem essa frase famosa que é que ele dizia, né, aos seus alunos que quando terminassem, né, a sua prova, eles tinham que escrever fui fiel, né? Hopstos, ele gostava de colocar isso em grego também, né? O fiel. E essa ideia de que a fidelidade ao Senhor acima de qualquer coisa. Né? E esse é o ponto de partida para o pregador e onde ele deve se consolar. Ele não necessariamente será o melhor pregador que os seus ouvintes ouvirão, mas se ele for o pastor daquela igreja, ele será aquele que vai cozinhar uma boa comida. Às vezes as pessoas vão querer pedir uma pizza de vez em quando, mas o feijão e o arroz, né, tá ali. É verdade. Né? E aí também, né, Ronaldo, a gente tem que pensar qual que é a fundamentação do ministério. Porque a gente corre alguns riscos também em tentar qualificar o ministério pela qualidade, por exemplo, da pregação. Sim. Ou o tamanho da igreja. Aí a gente pode variar um monte de coisas, né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que olhar pelos frutos. Ok. Então, se nós vamos nos preocupar com alguma coisa, né? E aí a fidelidade está nesse caminho, né? Eu quero saber se a igreja está sendo edificada. Né? Se pessoas estão sendo consoladas, se dúvidas estão sendo sanadas, se Cristo está sendo adorado, né? E está sendo glorificado. Então, nisso nós devemos nos angustiar, né? De ver a igreja servindo e conhecendo a Deus verdadeiramente. Perfeito. Algumas outras coisas, elas acabam caminhando mais
para a vaidade. São os perigos, Os né? perigos, né? Então, assim, na verdade, até, né, são coisas que a gente tem que tomar algum cuidado, né? Quando elas começam a acontecer, porque a gente passa a confiar mais em nós mesmos do que no poder de Deus, né? E o diabo é assim, né? Ele vai falar para aquele que é mais fraco, dizer, não adianta nada falar porque você é mais fraco, certo? E aquele que é mais forte, ele vai dizer, confia nessa sua força aí que vai dar tudo certo. Certo? E ele deixa, né? Eu digo assim, Satanás, ele tem muitos caminhos. A única coisa que ele não quer é que você faça o certo. Você pode errar do jeito que você quiser, certo? Há muitas formas de errar. Muitas formas de errar. Só tem uma de acertar, né? Então, a gente tem, né, em todas essas coisas que tomar muito cuidado, né? Com o nosso coração, com a nossa expectativa, né? Com a maneira como nós nos relacionamos, né? E aí falando, né? Você falou aí dos pregadores, né? Em todo tempo a gente passa por essa tristeza de ver, né, homens de Deus caindo, falhando, né, e a gente, pessoas que foram de maneira tão rica, né, tão abençoadora, né, trabalhando no reino e que por descuidarem, né, acabaram de alguma forma trazendo escândalo, né? Então isso também para nos dar essa... Eu acredito, né, que Deus usa esses homens, que eu acredito que são homens de Deus, homens fiéis, né? Mas usa também isso para humilhar, né? Para nos humilhar como igreja e dizer, gente, certo? É comigo, certo? Fica o alerta, né? Para todos nós, nosso cuidado para que nós também não incorramos nos mesmos perigos e caiamos nos mesmos lugares. Exatamente. Né? Isso é, de fato, um grande desafio. Eu queria que você comentasse uma coisa que me surgiu aqui, pensando no culto, né? O culto é esse ambiente onde a pregação é ali prioritariamente, né, ministrada. Mas ele não é a pregação não é o único elemento do culto. Sim. E eu queria que você pudesse falar um pouco também, enquanto uma pessoa que ensina, que prega, como você enxerga a liturgia, a importância da liturgia e até mesmo dos cânticos, etc., cooperando ou atrapalhando o ministério da palavra? Tá. Como é que é isso aí? Certo. Devia cooperar, né? Resposta simples. Deve cooperar, né? O que acontece, né? A gente tem seguido, né, na Igreja Presbiteriana, né, o conceito do princípio regulador do culto. E esse é um princípio bastante rico, né, na sua essência e também na sua aplicabilidade, né? Então, a primeira coisa que se apresenta é que o modo como Deus quer ser adorado foi revelado na palavra. Então, daí vem o primeiro elemento, né? Independente de como que a gente vai resolver essa equação, o fato é, Deus tem um jeito que ele quer ser adorado e tem um jeito que ele não quer, tá claro, e isso está na palavra. Então, a centralidade da palavra, né? Não só da pregação, né? Ela se estabelece aqui. À medida em que nós estamos em cultos preocupados em atender ao chamado de Deus, às suas requisições para adorá-lo, então nós estamos num ambiente onde as coisas estão cooperando. Certo. E aí, historicamente, nós entendemos, né, que a leitura, né, do texto bíblico, as orações, os cânticos, as ofertas e os sacramentos são esses elementos que Deus requereu. Então, em qualquer momento em que eu estou fazendo isso, seja com uma liturgia mais fixa, seja com uma liturgia mais aberta, né? Mas que eu esteja fazendo isso, então eu estou me colocando nesta posição de adorador. E desta posição de adorador, o que é mais importante para mim naquele momento é ouvir o que Deus tem a dizer para mim. Sim. Certo? Então, e aí nesse sentido que todas essas coisas vão cooperar. Tá? Nós o fazemos, vamos chamar assim, propositadamente. Sim. Escolhemos textos. Há uma intencionalidade. Intencionalidade na liturgia, certo? Então, nós
entendemos isso, mas eu queria colocar essa questão num patamar ainda anterior, né? Ou seja, a disposição de vir adorar já é adoração, Ok. certo? Então, a maneira como eu leio, né, faço as leituras bíblicas ou canto os hinos, né, independentemente daquilo que eles estão dizendo, Certo. naquele culto específico, certo? Já é um ato de adoração. Né? Então, ser que envolve um compromisso, né? Compromisso. Eu estou me compromissando com o Senhor, por isso estou aqui e canto. E canto, isso. E oro, e leio, isso. e ouço, seja lá qual o ato que eu estarei ali fazendo, né? Uma coisa curiosa que eu parei para pensar recentemente, estudando sobre isso, ainda não cheguei a uma formulação, né? É que nós estamos nessa posição de oferecer alguma coisa, né? Que é oferecer o culto. Mas Deus não precisa. Certo? Esse foi o dilema que eu recentemente, lá, inclusive no seminário, trouxe para os alunos. Deus não precisa disso. Sim. Então, quem é beneficiado? Somos nós. E aí vem aquela questão do ser agradado, eu gosto de música, eu gosto do coral, eu gosto desse texto. E aí eu acho que esse risco, esse ambiente que atrapalha. Né? Então eu começo a querer moldar a liturgia a partir do interesse, daquilo que atrai, daquilo que chama mais, daquilo que vai falar com o visitante. E a minha pergunta é justamente, né, o quanto que disso nós podemos fazer. O quanto é legítimo e o quanto não é legítimo. Quanto não é legítimo. Porque a palavra quer fazer isso, a pregação. É isso. Então, se a pregação quer falar com quem está lá, né, que a gente chama que é a edificação, o restante da liturgia, além de adorar a Deus, tem aspectos edificantes. Né? E, é lógico, edificante não é o que eu gosto, o que me alegra, o que me agrada, mas é certamente o que traz em mim algum tipo de resposta. Né? Então, eu acho que quando a liturgia procura, né, adorar e edificar, ela está, né, contribuindo para o crescimento dos crentes e ela está, de alguma forma, em sintonia com a palavra, né? Que tem também esses aspectos. Há alguma coerência necessária que precisa ser observada. Eu pergunto isso porque, na minha experiência, não apenas como pastor, mas como membro de igreja mesmo, eu vi muitas vezes circunstâncias curiosas de ter num culto assim uma liturgia um pouco menos elaborada, não digo da complexidade, mas assim do cuidado mesmo, e um sermão mais elaborado. E aí eu acredito que o pastor ali, ele se preocupou muito mais com o púlpito, no sentido daquilo que ele vai fazer enquanto pregador, do que de fato supervisionar o que estava sendo ali feito antes disso. Né? E isso tem algumas implicações, né? Até por uma questão da natureza humana. Uma das brincadeiras que se costuma fazer é que as pessoas vão cantarolar os cânticos da liturgia a semana inteira. Não sei se lembrarão o texto que foi pregado. É verdade. Não é? Isso é um desafio. Né? E um cuidado pastoral também. Verdade. Não é? Que é preciso ter... E não é à toa que nos nossos documentos a responsabilidade da liturgia é do pastor, né? Sim. Mas muitas vezes isso é um pouco negligenciado, não é? Sim, né? Eu acho que tem múltiplas coisas. Eu vou trazer um outro lado, né? Um contraponto disso interessante também. Sim. Mas assim, é verdade. O cuidado da supervisão da liturgia, a orientação litúrgica, a escolha, o preparo daqueles que estão envolvidos na liturgia. Isso, que é fundamental. Então, eu acho que aí esse é o meu contraponto, né? Perfeito. Não necessariamente é o pastor fazer a liturgia. Perfeito, ok. Mas ele preparar aquelas pessoas que estarão na liturgia para que ela seja bem, né, bem feita e bem elaborada nos seus diversos aspectos. E por que eu falo que é um contraponto? Porque nesse aspecto em particular, eu sou mais desses que você citou. Certo? Entendi. Eu tomo, né, para mim muito como um dos padrões da liturgia aquilo que
Paulo coloca lá em Coríntios, né? Um tem cântico, outro tem profecia, Sim, outra sim. oração. Faça tudo com ordem e decência. Os serviços são diversos, Exato. né? Aham. Então, eu quero, né? Eu gostaria que a regente do coral estivesse preocupada com a edificação do povo de Deus Sim. e que ela escolhesse os hinos. Eu vou dizer, olha, eu vou pregar sobre tal coisa, ou nós estamos pregando sobre tal coisa, né, Sim. para dar uma orientação, Uhum. né? Mas ela tem um repertório do que o coral pode fazer, Aham. de preparar o coral, que eu não tenho. Sim. Então é muito importante, mais do que dizer canta esse hino, ou canta aquele hino, que ela esteja ensinando hinos para o coral que sejam de acordo com os nossos, né, as nossas necessidades espirituais. Sim. A mesma coisa em relação ao grupo de cânticos, Uhum. a mesma coisa em relação às orações que vão ser feitas. Sim. Então, há um direcionamento, Uhum. mas eu entendo que também, né, a reunião do povo de Deus, e especialmente no nosso contexto, que é muito mais formalizado, né, Sim. precisa ser um momento de compartilhamento dos dons. Perfeito. Eu gostaria de ter outros momentos? Eu gostaria. Se eu tivesse outros momentos, talvez eu ficasse, né? Eu ficasse com a liturgia mais na mão, certo? Às vezes acontece isso, né? Uhum. Às vezes eu faço todas as orações no culto. Depois eu me arrependo. Certo? Poxa, eu não Eu soltei... não soltei nada, né? Não deixei ninguém fazer nada, né? Uhum. Certo? Sim. Então, mas em algum momento, os crentes precisam edificar uns aos outros. Aham. Eu acho que o culto não é necessariamente o único desses momentos, mas é o mais comum dentro do contexto que a gente vive, principalmente numa cidade como São Paulo, né, de poucos encontros, poucos distanciamentos, né? Então, eu colocaria só mais essa pitadinha de preocupação. Agora, de fato, o zelo, né, nesse caso, precisa estar ali bem antes. Sim. Na designação de pessoas responsáveis, Sim. preparadas, para que possam, então, ter essa liberdade de escolher os cânticos, né, ou de preparar uma parte da liturgia, um presbítero que vai, né, conduzir uma parte da liturgia. Então, se ele estiver bem preparado, é uma forma dele também estar exercendo ali os dons. Acho que você colocou um ponto fundamental que, de fato, muda tudo. Tá? Acho que não é apenas um contraponto, é um olhar aprofundado para o problema. Que quando a gente tem o foco apenas na execução, a gente esquece que para chegar ali, muita coisa tem que ter acontecido antes. Exato. Uhum. E aí, o processo de fidelidade do pastor, de pregar a palavra no púlpito, também passa por esse processo de ser um mestre para aqueles que estão servindo, especialmente dentro da liturgia, né? Sim. Ele vai precisar se esforçar um pouco mais com essas pessoas, vai precisar prepará-las, ter um pouco de paciência. Eu costumo dizer que músicos, né, especialmente os músicos, né, são bichos difíceis de pastorear. É verdade, é verdade. Eu sei que você também é um músico, sim, né? Sim, então... conheço bem, certo? Conheço bem, né? Sei que é um pianista, né? E tudo. Então tem conhecimento aí da música. Não é apenas alguém que olha de longe, como quem nunca o fez, mas é um bichinho difícil, né? Sim. E tem aquela sensibilidade, isso aí. Né? Aquele perfeccionismo, aquele olhar criterioso que precisa ser usado para a glória de Deus, né? Porque se for para outras coisas pode dar problema. Eu me lembro de uma história que eu vivi numa igreja que estive na época seminarista, e nós tivemos o privilégio, né, de por um tempo termos um baterista que assumiu ali a liturgia da igreja quanto baterista, né? Tocava bateria. Só que o fato foi meio curioso, eu vou evitar os detalhes para não colocar muitos nomes dos santos, mas a questão é que o baterista era um exímio baterista, mas ele tinha uma mãozinha pesada. Era um senhor já, não era uma pessoa que começou a jornada ali, era um senhor já, mas a mão estava pesando, até que um dia um pastor da igreja foi até ele e disse, né, olha, você toca muito bem, e nós estamos muito felizes com você, mas eu gostaria que você tocasse um pouquinho, né,
assim, mais baixo e tal, segurasse um pouquinho aí. E aí foi que ele disse, olha, pastor, de teologia eu só entendo, mas de música é comigo. Eu acho que nenhum pastor gostaria de ouvir uma dessa, né? É verdade. Mas esse é um desafio, né? Sim. É um desafio para todos nós, assim, enquanto pastores, Sim. de podermos caminhar em busca de uma excelência, em busca de uma fidelidade coerente daquela questão da liturgia, mas isso envolve um esforço, né? Um esforço de treinamento, de pastoreio, de cuidado. Às vezes até que tem que colocar no banco um pouquinho ali. Sim, né? De disciplina, né? De orientação, né? E de valores, né? Mas veja, né? Eu acredito que mesmo nesse aspecto, né? O que nós estamos aprendendo é a natureza do corpo de Cristo mesmo. Né? Isso. Então, aí é o ponto do princípio regulador, né? O que é que nós estamos, o que é que Deus requer de nós? Né? Há uma adoração em espírito e em verdade. Então, meu irmão, tá muito bonito, mas cadê o espírito? Né? Cadê a verdade? Né? Mas à medida em que você está edificando o povo de Deus com a palavra, também você vai encontrando esse fruto. Esse fruto ele né? vai surgir. Então, né? vira e mexe lá, né? Tem os irmãos responsáveis, né? Pelas músicas e tal. Vira e mexe, eles apresentam lá cânticos, hinos e tal. Pastor, isso aqui tá certo. Né? Então, eu já nem preciso mais ir atrás. Às vezes, eles estão mais rígidos do que eu, né? Sim. Então, mais que... Achei estranho isso aqui. Eu sei o que é isso, é verdade. Acontece mesmo. Exatamente. Então, quando a gente vê pessoas comprometidas, entendendo o ministério, né, elas estarão desejosas de receber orientação, em primeiro lugar, né, e de fazer, né, o seu trabalho de modo edificante e abençoar o povo de Deus, né? Então, e aí a gente está cumprindo uma parte dessa responsabilidade de conduzir o povo de Deus. Esse chamado, né, de estar ali envolvido, né, com o culto ao Senhor e tudo mais. Uma outra coisa que eu sei que você tem servido, né, a igreja, servido ao Senhor, é dentro também dos concílios, né? Hoje, você é presidente Sou presidente do Sínodo do Norte Paulistano. Sínodo do Norte Paulistano. No presbitério, tá na mesa também eu sou ou não? vice-presidente. Vice-presidente, que é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. Certo? Eu gostaria de ser sempre vice-presidente, certo? Mas nem sempre eu consigo. Nem sempre é possível. Às vezes tem que trabalhar. E dentro desse trabalho dos concílios e também da igreja local, há também os desafios de plantação de igreja. Né? Você é alguém que está na Zona Norte já há bastante tempo, daqui de São Paulo, né? As pessoas, eu sei que nem todos que nos ouvem são de São Paulo, mas a Zona Norte de São Paulo é uma região ainda com carência, né? de plantação de igreja, de pregação do evangelho. Como é que você tem olhado para esse lado também? Eu sei que isso é uma área que tá dentro do seu radar, né, de atuação. Sim. Essa é uma área muito interessante. A gente vai estudando um pouquinho, né, a condição da cidade, a estruturação da cidade. A gente tem deparado com desafios bastante relevantes. O primeiro deles, né, é o tamanho da população, Ronaldo. Sim. Certo? Então, um bairro de Vila Maria tem cerca de 50, 60 mil pessoas. Uau. E eu tenho uma igreja com 400 membros. Certo. Certo? Então, assim, a campo, né? Lógico que a gente está falando, tem outras igrejas e tal, né? Então, mas olhando só para o nosso arraial, né? Ao mesmo tempo, então eu diria assim, no bairro de Vila Maria, caberia 3, 4 igrejas. Sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade, certo? Né? Mas o que a gente percebe da vida na sociedade em São Paulo, e Vila Maria como igreja tradicional me mostra muito disso. As pessoas se apegam a determinado local, às vezes, ou a determinado pastor, às vezes. Certo. Então tem sido cada vez mais difícil esta dinâmica do plantio de novas igrejas, primeiro por esse aspecto. As pessoas vêm de longe. Interessante isso. Todo mundo tem carro, certo? E o domingo tem um fluxo um pouco mais livre. Tem um fluxo mais livre, né? Sim. Tinha um irmão que uma vez ele
fez essa confissão, né? Ele passava por 8 ou 9 igrejas antes de chegar em Vila Maria. Sim. Então, a minha primeira leitura nisso, assim, gente, a gente está convivendo, está junto, está no mesmo bairro, né? Então, esse é um primeiro desafio que eu acredito que nós precisamos trazer para a igreja, esse sentimento. É importante o vínculo familiar, o vínculo eclesiástico, mas essa ideia de abrir novos trabalhos onde nós damos oportunidade a outras pessoas para poder vir. Uhum. Então, esse irmão que mora, certo, 10, 12 quilômetros da igreja e passa por várias igrejas, ele dificilmente vai trazer um vizinho. Muito distante. Muito distante, Sim, certo? sim. Então, ou ele vai trazer eventualmente, mas essa pessoa não vai ter essa disposição. Aqui a gente tem uma falha na minha leitura, né, da nossa própria eclesiologia. Então, Sim. esse é um ponto que eu gostaria de trabalhar mais, né? Sim, Que os crentes estivessem mais preocupados em alcançar o seu entorno, Uhum. e nesse entorno, então, nós teríamos ali os antigos pontos de pregação, né? Sim. E os trabalhos crescendo ali. O segundo dilema que a gente vê muito fortemente, né, no nosso período é o do espaço. Isso é desafiador também. Em São Paulo, né? O espaço urbano em São Paulo é caríssimo, Isso. precário. Uhum. Né? Então, na Zona Norte, as casas são geminadas, são apertadinhas, né? Agora está prédio, subindo prédio, né? Então, nós não temos locais adequados, né, para reunião. Alguma coisa de alugar, se você usar, né, os critérios mais não tão tradicionais, você ainda consegue. Sim. Mas para comprar, para construir, né, tá cada vez mais difícil, que desestimula muito, né? Sim. Porque às vezes nós temos até os trabalhos que estão florescendo, que estão desenvolvendo, mas eles ficam travados por uma necessidade econômica de manter, né? Ou uma dificuldade econômica de se instalar, de se estabelecer, o que no passado era mais fácil, você tinha melhores condições. Então, eu acredito que numa cidade como São Paulo, né, a plantação de igrejas, ela tem esses dois desafios. Uhum. Alguns tentaram, mas eu não vejo isso muito claro na Zona Norte, né? Trabalhar com a ideia de grupos familiares, de grupos domésticos, mas esse tem sido a minha observação também. Nossas casas são cada vez menores. Isso. Na Zona Norte estão construindo prédios, né? Meu filho tá namorando, tá querendo casar, prédios de 34 metros quadrados. Olha só. Não dá, né? Não sei como é que eu vou visitá-lo. Certo? Já encheu, né? Já encheu o espaço. Imagina para você fazer ali um culto, fazer uma programação. Sim. Então, eu falo, né? A arquitetura urbana é um desafio espiritual. Né? Daquele período de casas grandes, de salas grandes, de quartos de oração, né? Se a gente for pegar lá, né? Na tradição puritana, eu tenho uma casa onde não se dá para sentar no sofá olhando um para o outro. Certo? O sofá está em linha. São paredes, né? São paredes. Então, o marido e a esposa não sentem, os filhos não sentam um de frente para o outro. Sim. Isso tem um peso espiritual enorme. Isso tem um peso espiritual enorme. É olhar, inclusive, para o lar apenas como um dormitório. E não como um lugar de relacionamento, como um lugar de produção, de crenças, de pastoreio. E essa arquitetura é um empecilho. Sim, exatamente. Certo? Isso é uma visão muito interessante, que a gente precisa olhar com muito carinho. Então, nós precisamos, né, desse esforço de plantação de igrejas. Esses dois são modelos possíveis, né? O modelo de grupos familiares, né? E que foi aí deturpado pelo modelo de células e tal, né? Mas eu acho que tem uma resposta para isso, né? E o modelo de plantação de igreja, de abertura de congregações. Mas os dois são muito desafiadores, né? Somando o fato de que os crentes querem ficar no quentinho da igreja que já está mais estruturada. Que tem departamento infantil, que conhece todo mundo, certo?
Então, aqui a gente precisa, de fato, assumir um pouco mais, né, esse olhar Sim. para fora, Aham. esse olhar de expansão do Evangelho, né? Uhum. Nós temos uma grande preocupação com a edificação, Aham. eu acho Ok. que é necessária, Uhum. mas a igreja também é missão. Então, Aham. ela precisa, né? Ela precisa fazer discípulos e, né, batizá-los e ensiná-los. Aham. Então, a parte de batizar e fazer discípulos é ir para fora. Aí eu trago para dentro, seja numa grande igreja, seja em pequenas igrejas espalhadas, né? Sim. Aí mas a gente precisa retomar um pouquinho dessa leitura de, né, uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso à palavra, ao evangelho, né? Sim. E bairros inteiros estão assim, nessa condição. Sim. Fica o desafio, né? Para a gente pensar, orar, pedir a Deus discernimento. E uma coisa que talvez valha a pena ser mencionada é que dentro do próprio treinamento, né? De ser um ministro, de treinamento mais aprofundado, como no mestrado, etc. Tudo isso tem que cooperar para essas coisas, né? Tudo isso tem que cooperar para a expansão, né, do evangelho, a expansão do reino, né, na forma como o Senhor Deus está conduzindo. Eu queria que você pudesse comentar para a gente, encorajando até os nossos ouvintes, com respeito ao Andrew Jumper, que eu sei que nós temos vários cursos. Você está na coordenação de algum deles hoje? Eu sei que já esteve. Do EAD. Tá no Do EAD, né? Isso. Mas os outros cursos, eu sei que inclusive as inscrições estão abertas. Sim. Não é isso? Uhum. Então fala um pouquinho pra gente Tá. do nosso Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. O Andrew Jumper, ele tem uma missão primária, que é a preparação teológica, né? E trazer a firmeza teológica para os pastores, né? No nosso contexto nacional, né? Então, foi um movimento, um investimento bastante rico nesse aspecto. Então, a gente tem um foco, né, em pastores. Mas, à medida em que a gente foi cumprindo esta missão, né, e reunindo um corpo, né, de professores, de pastores, nós encontramos também a possibilidade de abençoar outros irmãos. Aham. E nesse aspecto, né, o Andrew Jumper, ele oferece, em primeiro lugar, os cursos EADs, né, que são cursos de preparação teológica. Ok. Então, No nível de pós-graduação. Isso, o nível de pós-graduação, na verdade, ele é mais por conta da nossa função primeira, Ok. que era pegar pastores formados e dar a eles uma formação continuada ou uma formação mais específica dentro da teologia, Ok. então, dentro do ministério. Então, aí, a área de pregação, a área de aconselhamento, a área de missões, história da igreja, teologia sistemática, línguas bíblicas, né? Mas a gente entendeu, né, que poderia também ajudar outras pessoas, né, com o conhecimento teológico. Então, a gente chama de pós-graduação porque no meu estatuto eu não posso receber ninguém que não tenha sido formado, não tenha sido graduado em alguma área. Certo. Mas esses cursos são para o engenheiro, para o médico. Nós falamos agora, por exemplo, né, do arquiteto. Então, um arquiteto que quer aprender a pensar teologicamente para descobrir, né, ou para conseguir criar uma arquitetura que promova, por exemplo, a comunhão, a família, poderá ter ali no Andrew Jumper as primeiras ferramentas bíblicas, teológicas para isso. Então, o conhecimento dos cursos EAD, ele é um conhecimento, eu chamo de básico para intermediário. Ok. Certo? Então, o interesse dele é o público em geral que tem uma formação na igreja, recebe a formação, mas quer uma formação um pouquinho mais específica e mais estabelecida. Então, nesses cursos, né, são 6, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada, são os 3 clássicos.
Aí nós temos um curso de missiologia, um curso de pregação e um curso de aconselhamento bíblico. Ok. São 6. Então, esse é o que a gente recomenda para o público em geral. Tendo graduação em qualquer área, é Pode o matricular. público-alvo. Esses cursos, eles acontecem o ano inteiro, a entrada é o ano inteiro. Está à disposição para quem... Quem quiser entrar agora, certo? Até o dia 25 a gente recebe inscrição, dia 1º de setembro começa na disciplina que está sendo ensinada. Eles duram 1 ano. E eles vão durar 1 ano, certo? Ele vai fazer o ciclo de 1 ano, entrou em setembro, termina em agosto. Entrou em outubro, termina em setembro. E assim por diante. Dependendo, Né? Eu sei que muitas pessoas buscam esse aprimoramento com o objetivo, por exemplo, do trabalho na escola dominical, com o trabalho como presbítero. Isso tem sido a experiência. É esse o propósito. Né? Aí nós temos um curso intermediário, que é o curso de educação cristã. Ok. Então, onde nós estamos procurando formar aí um pouquinho mais profundamente, professores, tanto dentro do ambiente da igreja, quanto no ambiente escolar. Tá? Então, nós temos adquirimos alguma experiência nessa área, a experiência do Vendo Mauro, do Vendo Felipe. Né? Então, nós também trouxemos Solano, né? Também que está nesse curso, que continua sendo professor desse curso. Né? Então, a gente tem desafiado professores que querem ter uma cosmovisão cristã, mesmo da rede pública, mesmo, né? Da rede particular, que queiram ter o curso de educação cristã. Esse, só em fevereiro, ainda não está com o processo seletivo aberto. Ele é também... Também de 1 ano, online também, durante 1 ano, esse curso. A gente deve abrir agora em outubro, deve abrir as inscrições para ele, para começar em fevereiro. E ele também precisa ter uma graduação. Isso. E tem essa mesma perspectiva de ser um nível de pós-graduação um pouquinho mais aprofundado. Mais aprofundado, né? E aí os nossos cursos tradicionais, que é o MDiv, o mestrado em divindade. Precisa ser pastor? Não, nós temos missionários, nós temos... Mas aí tem que ser uma pessoa que tenha alguma formação teológica, que tenha feito os nossos cursos EADs, então já tenha condição de entrar numa discussão mais aprofundada. Sim. São cursos de 3 anos, com trabalho final de graduação. Esses cursos estão abertos agora até o final de agosto, né? Pastores ou irmãos que queiram fazer, né? São 3 áreas: línguas bíblicas, teologia filosófica, histórica e estudos pastorais. São as 3 linhas que a gente tem. E tem 2 modalidades diferentes, né? E você pode fazer totalmente online ou uma parte online e uma parte presencial aqui em São Paulo. A parte presencial são em módulos de 1 semana. Sim. Então, você vem na segunda-feira e fica até sexta-feira com aula o dia inteiro com a gente. E com o hotel dentro do pacote, né? E o pacote a gente tem, né, para dar essa hospedagem para os alunos que vêm de fora, Paulo, né? Tem essa possibilidade de hospedagem, que é um benefício que a gente consegue dar no pacote. Okay. E o nosso doutorado em ministério aí já voltado para pastores mesmo. Sim. Que já tenham uma experiência, que queiram aprofundar o aspecto ministerial que nós falamos aqui, né? O aspecto de projetos, de plantação de igrejas, né? Então, é um curso em parceria com o Reformed Theological Seminary. Então, professores vêm dos Estados Unidos para cá para cooperar com esse curso. É um curso de muita qualidade, né? Mas que esse sim demanda, né, alguém que já tenha uma boa bagagem, uma experiência Espera-se que tenha uma experiência ministerial, né? Para poder aproveitar bem o curso. Há também o STM. No meio disso, você tem aquela preparação do professor específico. Sim. Né? Então, a gente tem que a nossa missão primeira, né? Preparar professores para os seminários. Então, a gente dá uma formação geral ministerial no MDiv. E aqueles que têm vocação para o ensino, esses, então, fazem, a gente pode chamar assim de uma complementação, certo? Eles continuam no percurso do curso, aí com exigências maiores, com necessidade de pesquisa, para se formar e ser capaz de assumir uma sala de aula no seminário, numa escola de teologia, no Instituto Bíblico. Sim. E aí você tem, né? Você compõe esse quadro que é o Jumper. As matrículas estão abertas. Isso. Então, agora estão abertas para o EAD,
que estão sempre abertas. Estão sempre abertas, né? Tem só um período de intervalo, né? De fechamento de turma, Sim. tá? Mas estão sempre abertas. Agora estão abertos o MDiv, tanto híbrido quanto online, e o doutorado em ministério. Hoje estão abertos esses 3. O Educação Cristã deve abrir agora em outubro, certo? E o STM, ele abre sempre em fevereiro, março. No comecinho do ano, ele abre porque tem uma estrutura diferente de funcionamento. Sim. E quem quiser se matricular, entra no site Isso. CPAJ. cpaj.mackenzie.br. Tem lá toda a informação sobre os cursos, tem lá os preços e valores, né? Existem algumas possibilidades de bolsas também, existem, ou descontos também estão apresentados lá. E o próprio processo seletivo, as datas, todas estão lá no nosso site. Todo edital está ali organizado. Sua igreja, fala um pouquinho onde é que ela é, quem quiser visitar, conhecer a igreja de Vila Maria. Vila Maria. Vila Maria. Vila Maria fica na Rua da Gávea, 753, na Zona Norte de São Paulo. Ali perto da região da Dutra, Parque Novo Mundo, Vila Guilherme, né? São Vila Medeiros, essa região ali mais ao norte de São Paulo. É uma igreja que está aí com uma jornada. O próximo mês nós completamos 77 anos, né, de organização. E no próximo ano nós estamos completando 100 anos do primeiro trabalho lá na região, certo? Dia 14 de fevereiro, né, o trabalho começou num culto que foi feito a partir do falecimento de uma criança. Irmãos da Igreja do Brás foram ali para fazer uma visita. É a primeira igreja da Zona Norte? Na Zona Norte? Não a primeira igreja da Zona Norte. Né? Porque Ebenezer vem antes. Mas ela estava mais ao lado ali, né? Ela mudou de local, né? Então, é uma das primeiras. Né? Ela é uma das primeiras na região da Zona Norte. Porque Centenário não será. Centenário é filha já de Vila Maria. Já é filha. Então, Ebenezer é mais antiga, mas ela ficava no Canindé. Que tecnicamente não é Zona Norte, é do lado de lá do rio, certo? Já ficava me perdoe, né? Me perdoe, já estava do lado do rio, né? E então eu acredito que seja uma das mais antigas, sim, né? Nesse sentido da Zona Norte, então, né? Ano que vem é uma data importante. Uma data importante para fazer, né? Então nós estamos lá, cultos às 9 da manhã e às 19. No domingo temos 2 cultos. E a nossa escola dominical às 10h30. Né? E aí temos trabalhos com jovens, com crianças, trabalhos de corais, sociedades de homens, mulheres. Então temos aí várias atividades, né? Como uma boa igreja tradicional, né? Presbiteriana. Que bênção, Fernando. Eu quero agradecer, né, pelo tempo que você dispôs aqui para estar com a gente, para a gente conversar um pouquinho. A aula que foi essa nossa conversa, o quanto que eu pude aprender, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Muito obrigado. Muita alegria, muito estimulante, é gostoso falar sobre as coisas de Deus, é bastante falar sobre as nossas inquietações, né? E também com as nossas alegrias no ministério, né? Que Deus continue abençoando o trabalho aqui, Ronaldo, abençoando também do seu trabalho. Você que está lá na Zona Norte também plantando, igrejas também, né? Lá também. Tá lá começando também o trabalho na região de Santana, né? Que Deus também esteja abençoando ali, para que a gente possa alcançar, né? Tanta gente que precisa ali, uma região muito populosa, né? Verdade. Precisa bastante do Evangelho. Amém. Quero agradecer de coração também a você que ficou conosco até agora, que nos acompanhou, e rogar que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma boa noite e que você possa também se beneficiar dos outros conteúdos nossos, sejam os nossos vídeos aqui mesmo no YouTube, mas também na nossa plataforma da Teomídia. Você pode conhecer a Teomídia, que é uma plataforma de streaming cristão, onde lá nós temos vídeos de vários tipos, documentários, filmes, séries para crianças, e você pode se beneficiar disso assinando e sendo abençoado. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.